Alô, meu povo, estamos chegando aqui na propriedade aqui do senhor Irineu Miranda, aqui no Cesarilândia, aqui no sítio, como é o nome do sítio, senhor Irineu? Do burro. É isso aí, estamos chegando aqui, vamos ver a história aí do senhor Irineu aí, o grande carreiro, o grande tocador de gado aí. Vamos lá, bom dia, senhor Irineu. Bom dia, tudo bem? Tudo beleza, senhor Irineu? Nós viemos aqui, Irineu, escutar a história do senhor aí, quero que o senhor conta aí tudo pra nós aí. O senhor disse que tem uns carros de boi aí? Ah, aqui é assim, o Irineu Miranda tem ó, os carros de boi, 2 carros de boi, daqueles antigos, e o carretão de puxatora. Trabalhei muito no mato, e puxando tora, trabalhando, e muito com carro de boi. Hoje o que resta bastante é saudade daquele tempo que foi, viu? Aquele tempo bonito. O meu avô tinha bastante terra mesmo, muita lavoura. Então a gente 3 carros de boi na estrada puxando milho. Então enchia aqueles paiol de milho, tudo, deixava para vender no fim, o milho branco. Então trabalhei muito com carro de boi. Então hoje a idade chegou e já estou com 85 anos, mas a gente resta muita saudade. A gente hoje, falar a verdade, não presta mais, mas o coração é aquele antigo, sabe? Então toda a vida trabalhei muito com gado, trabalhei bastante com gado, muita invernada, tinha bastante. Então, o meu avô dizia, vamos para Minas, para nós pegar boi lá. Por nada eu preciso de 300 boi, como ele comprava. Então, vinha por terra. Naquele tempo não havia caminhão, não tinha nada, e vinha por terra aquela boiada, sabe? Quando vinha mais rápido, ia gastar 35 dias. Aí pegava ela lá no fim, lá em Mococa até. Então, peguemos muito boi. Vendia uma, já voltava a pegar outra. Então, tinha a comitiva já tudo certo. E trabalhamos muito com isso. Agora, hoje a coisa muda, não. A idade chega, aí que acaba, homem. Mas tem que ter paciência, né? A vida é essa. É isso aí, senhor Irineu. O senhor tem os carros ainda aí lá? Tem os O senhor carros. quer mostrar pra nós lá e contar uma Isso, história pra nós do carro? vamos ver os carros lá. Sim. Vamos lá ver os carros de boi do senhor Irineu. Aqui é a casa que o senhor viveu, ó. Isso. Desde quando o senhor mora aqui nessa casa, senhor Irineu? Está fazendo 70 anos que eu moro aqui. 70 anos, ó. 70 anos. A vida do caboclo do sítio é assim, tem que se virar, né? É isso aí, senhor Irineu. Mas vamos lá conhecer o carro de boi do senhor Irineu. É. Pode soltar o cachorro. É os carros de boi antigos, viu? Aí, bastante anos. Esse é um deles aqui, senhor Irineu. E aqui está um deles aí. Aonde? Tá. O carro de boi. Quantos anos faz que o senhor tem esse carro, senhor? Ah, esse carro, eu quando eu cheguei, eu nasci, já tinha o carro de boi. Hoje eu estou com 85. Meu carro tem bem mais de 100. E o senhor tem muita história aí com esse carro aí. É, bastante. Puxou muito milho, feijão, você via aquele pesado, aqueles feijão, trazia o carro lotado. Ia daqui para Tatuí. E meu avô meu tinha um armazém aqui na beira da Aleluia. E colhia muito algodão. Então, aquele carregava o carro de tarde, de algodão, ia para Tatuí e trazia como para venda, venda do sítio. Então, vinha de lá bastante coisa. Carro bom para cantar, que a paixão do carreiro é o carro cantar.
É isso que é bonito, né? O carro cantar, a boiada estira a corrente, tudo igualzinho. E chovia muito. Hoje é uma maravilha, ser encerado. Aquele tempo era coberto com o próprio couro de boi, sabe? Uhum. Apanhava 2 couros daquele que cobria. Chovia muito, as estradas atolavam demais. Então, era bastante lugar carreiro parado lá. Meu avô passava, daí apoiava os bois dele para arrastar fora do barro, sabe? Mas chovia tanto. E os carros toda a vida. Muito bom para cantar. E o senhor lembra assim de alguma os boi que puxavam o carro, o senhor lembra de uma, como que fala assim, que quando os boi que puxa o carro de boi? Isso, sempre o carro de boi, o carreiro conservava 8 boi, mas 8 boi. Então, pavarava uma boiada muito boa, nunca encaiou o carro, nada, mas ele socorria muito os companheiros que estavam atolados lá, sabe? Mas era um tempo, não havia caminhão mesmo. Quando os primeiros caminhão, os motoristas foram muito sofridos para poder, nas estradas, desmanchava, acontecia qualquer coisa, e nós, mesmo os carreiros, chegava aquela hora que ia ir para Tatuí, tinha que engatar os boi para tirar o carro do barro, sabe? Uhum. O caminhão atolava lá, então os boi que tirava. E tinha muita subida forte, muita coisa que... E o senhor lembra de alguma junta de boi que o senhor teve? Os nomes dos boi? Teve uma junta de boi fora de sério, sabe? Então, os boi agora veio o carreiro, sortava do serviço, já batia o motorista lá, por favor, já. Os boi, quando já vinha de encontro com a gente, e enroscava lá, e o boi tem muita força, mas vai do modo, da prática, sabe? Mas eles saíam aqueles caminhão do barro, ficava aquele atolido lá. Então, aquele tempo era uma coisa sofrida, mas gostoso, que tudo gostava, né? E o senhor lembra o nome dos boi que o senhor tinha? Lembro. E a boiada carreira, eu tive 10 boi que trabalhou no mato com tora. Então, chamava Aguia, Retrato e Pilinta. Depois eu sobreguia, Fidalgo e Cunhaque. Daí veio o do meio, Cabrito e Delicado. Então, a gente depois vinha o coice, Mansinho e Paulista, sabe? Mas hoje eu não tenho boi carreiro mais. Mas se eu tivesse boi carreiro, ia morrer no pasto, porque o amor que a gente tinha por aquele gado, aquela coisa, era bastante, sabe? Então, sempre, e aqui mesmo, o filho trabalhava junto, daí ele dizia, o pai pega a boiada chucra, aí, ligeira, agora a doma tá mansinha, tá do gosto dele, mas deu o preço. Muitos anos, né, que o senhor lidou com isso, o senhor teve muita experiência, né, lidar com a boiada, né? Muitos anos. Daí termina vendendo aquela uma para pegar outra de novo. Mas o bicho fica tão mestre, tão manso, que dá saudade, viu? É, isso aí. Eu, senhor Ineu, o que a gente anota aqui nos carros de boi é que antigamente o pessoal tinha um dom de fazer tudo manual, né? Isso. É muito bonito ver aqui os encaixes do carro de boi. Não tem fresta, não tem nada, É não. tudo bem perfeito, não? É perfeito. E é tudo manual que era, né? Não tinha ferramenta Não, igual hoje em dia, né? Não tinha nada. E hoje tem ferramenta, tem tudo. Mas eles mesmo falam, ficou com o carreiro, tá junto, para sair um carro de boi, porque não é fácil. É, não é fácil E mesmo. outra madeira no carro de boi é só cavuva. Madeira é cavuva. E esse, o senhor tem mais um carro aqui, senhor Ineu? Tem mais um carro, tem esse, o carro maior. Esse aqui vai 8 cargueiros, esse outro aí vai 12.
12 cargueiros. E esse aqui também o senhor trabalhou com ele? Trabalhei muito, nossa, eu trabalhei até 80 anos, eu tive trabalhando com isso, sabe? Chegava naqueles montes de milho, carregava e trabalhei bastante com esse carro. Hoje mais é desfile, né? Hoje é mais... É bastante desfile. Eu desfilei muito, bastante. E a saudade que a gente tem. Acabava de encher os paióis de milho. Daí o meu avô dizia, agora daí vai para Minas. Vamos pegar uma boiada lá em Minas, é terra do boi. A gente ia, ele tinha a comitiva bastante, a burrada preta boa, e nós enfrentava ali de 30, 35 dias na estrada, sabe? E o senhor tem ali o que os boi usavam? Vamos, explica para nós como que funcionava aquelas... Vamos. Então... O senhor tem guardado aqui no tá seu paiol, ainda que está muito bem guardado, onde fica os carros de boi. Guardado no galpão. Então cada um aqui, senhor Neu, tem uma função. Tem por exemplo, a canga dessa de volta aqui, canga de cabeçalho, no cabeçalho. Essa aqui já vai sobre coice, essa outra do meio, sobre guia, e aqui tá a canga de guia, essa canga aqui. Então, 10 boi e 5 canga. Então, a gente sempre escuta. Tem gente inteligente que escuta na televisão de 4 cangas, 16 canzir. Os canzir é essa peça aqui. Essa peça. Então, vai aí, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16. Né? Mas dura muito tempo. E o senhor tem uma ferramenta também, né, senhor, que o senhor mostrou para nós aquela hora? É esse daqui, para que serve mesmo essa? Eu baio para bater o carro quando bandeia a roda, daí ele para de cantar. Então esse aqui é de bater, o baio bater, apertar. Porque tudo a ciência do carro depois é ter apertado no eixo. Sim. Esse eixo. Por exemplo, aqui tá essas outras cangas. Quando está domando o gado, ela é menor, certo? Não está domando. Mas aí depois que, é isso. depois que eles estão domados já, daí já entra usando já essa... Isso já entra nessa zuma. E o negócio é isso. Porque a vida nossa é muito boa. Mas lá um dia ela vai. E os carreiros ficam. Hoje mesmo tem o carretão de pegatória. Faleceu os carreiros e tá tudo aí. O senhor quer contar ali sobre o carretão? O senhor tem também, né? Que o senhor puxava a tora do mato? Isso, tora do mato lá. Puxar a tora do mato é mais difícil do que tocar a boiada, né, senhor? É mais difícil. Tora. Então... Aqui tá guardado o carretão do senhor Neu aqui. É uma relíquia, né, senhor Neu? É uma relíquia. Tá aqui, não toma chuva, não toma sol. E ele tá completinho aqui. Os meus avós faleceram com bastante idade, a beirar dos 100 anos. Mas ficou aqui com tudo guardado. Aonde o último dia que trabalhou no mato, ainda tá aqui, esses coelhos aqui, tá aqui. Os cambitos na hora que ele amarra, daí você coxa. Então, uma peça dessa ficou. Só que é um negócio, ó, a gente que gosta, estima, e tomava sol quando só estava no serviço. Senão, sol, chuva, não tomava, é guardado. Então, e aqui, senhor Neu, isso aqui que tá gasto aqui é por causa de muito uso. Muito uso. Porque quando é novo, era parinho que é tudo. Agora, depois chega essa hora, gasta bastante. E aqui tem esses dois, aqui o senhor falou que tira ele, dependendo... Tira. Esses um aqui tira, essas peças aqui, aí, aqui a gente tira,
Que daí a tora, ela vem por cima da canga dos boi lá, sabe? O pé dela. E o resto vem de arrasto. Qualquer comprimento, pode, conforme vem o vigamento da madeira para emadeirar a casa, então vem aí. E aí, Ali ainda tem o arado que arava com animal, com boi, aquele tempo. Olha hoje, que maravilha o trator, né? Hoje é mais fácil, né? Hoje é tudo fácil. Mas naquele tempo o povo fazia com prazer também, né, Com senhor prazer, Nel? com gosto. Com gosto. Tinha... Um vizinho ajudava outro a recolher milho, essas coisas. Era bonito, né? Nós íamos na estrada com a comitiva e 2 cargueiros. Então chegava na beira de uma água aí, já fazia o almoço. E quando quando vinha voltando, o boiadeiro, o cozinheiro adiantava para pegar água limpa lá. A hora que chegava, o almoço já estava pronto. Ô, tempo de saudade, viu? É isso aí, então. Muito bom lembrar, né, senhor É Nel? muito bom. E esse daqui, o senhor explica para nós aqui quando que o carro, ele... Ah, isso mesmo. Aqui tem esse Esse chifre aqui aqui. é o azeiteiro para engraxar o eixo. Aonde está o eixo? E Aonde está o esse carro aqui? canta. O cocão que faz o carro. Ali o chumaço, o eixo, canta madeira com madeira. Então, a gente até chegava na cidade, o carro cantava, o povo olhava, será que é o carreiro que está ou é o boi que está cantando? Então, a gente, bastante desfile. Agora que paremos, nós desfilava em 3 pessoas. Aí já faleceu um. Daí paremos agora, mas era bonito, sabe? Então esse daqui, senhor Nel, que puxava a tora, o pessoal na época comprava uma árvore lá Isso. para construir. É para construir. Daí contratava Comprava, o senhor para... Daí vinha lá, derrubava ela, daí a gente já encostava o gato ali e já encarrava. Ia para a serraria. Hoje é uma maravilha. Tem caminhão, é tudo rápido, E né? era tudo no machado, aquelas árvores enormes lá de grossa. Tudo no machado, tudo no machado. E é vocês mesmo que tinham que cortar do carro do boi ou era outra pessoa e o senhor ia buscar só? Eu só ia buscar. Ah, então tinha alguém que Daí cortava a árvore. Tinha gente para cortar a árvore. Mas tudo isso tem. A árvore, você vê aquelas toras muito compridas. Então, vai na prática. Porque o mato tem tanta madeira que você tem dó de cair por cima, não pode. Então você tem a cunha, você está cortando, você derruba com a prática aonde você quer. Você A experiência que faz isso. sorta no lugar limpo, sabe? E o senhor tem muita história. Vamos sair aqui fora, senhor? Aí o senhor pode... O senhor conta aí alguma história que marcou a vida do senhor desse tempo que o senhor ia tocar gado. O senhor levava de 300 boi em diante? 300 boi em diante. Tinha muita invernada, meu avô. Então, chegava aquele tempo, nós ia para lá e daí ele 300, 400, só boiada graúda de 15 arroba para lá, sabe? Comprava. Vinha aí, era lá na festa e bastante gente já fazia negócio. Chegava o mineiro e dizia, tu, para ganhar dinheiro, o lucro tá na compra. Você comprar bem, vende até na estrada. Justamente isso mesmo, viu? Vendia, porque ele era caprichoso, boiada muito boa, tudo com nota, tudo certinho. Então, o movimento dele era grande, mas o peão para viajar dorme no bacheiro e o almoço. Tinha a época que muito movimento ali, Rio Claro, Piracicaba, já tinha muita cana. Para nós não tinha, mas lá tinha. Então, eles faziam o almoço, o trânsito era muito, daí ele dizia, vamos fazer. Vem beber o café preto no almoço amanhã, de madrugada, antes do dia clarear. Daí
nós ia jantar de noite, sabe? Mas o trânsito para fora era muito, muito. A ponte mesmo de Piracicaba e era madeira, mas olha, era muito movimento, muito. Vocês tinham a hora certa de cada etapa, assim? Tinha a hora certa. Que hora que vocês costumavam descansar? Você vinha vindo, já disse, "Ah, tomara que não esteja ocupado aquele ponto para nós pousar lá e coisa. Alguma vez dá certo, mas quando tinha boiada, nós viajávamos de noite para pegar outro lugar. Então, era uma coisa trabalhada, né? Quantas horas mais ou menos por dia que o senhor viajava para descansar? Ah, para nós descansar, nós sempre chegava às 5 horas, dali para lá, no ponto de pouso, sabe? E chegava tarde, mas era um tempo de saudade, né? Hoje é tão bonito que tá. Todos aqueles lugares que nós dormia no baixeiro, hoje é prédio, é tanta construção, tanta coisa, sabe? Mas Hoje em dia mudou muito, né, senhor Daniel? Hoje mudou não muito. tem muito mais Hoje aquela vida dura, mas que era prazerosa, né, senhor Daniel? poderosa. E nós é uma classe muito trabalhada no serviço de roça, sabe? Trabalhava tanto com boi, com animal, e fazia lavoura. Era um tempo duro. E agora, o que dá saudade mesmo é isso aqui hoje, não? Trabalhamos quantos anos, não vê uma quebradura, não vê nada, né? Tudo perfeito, estima, né? Tá muito bonito o carro do senhor. Tudo. Tá perfeito, né, senhor Daniel? Tudo. E faz tempo que o senhor não, Faz tempo que eu não não- leva em Então, desfile, nada? Depois que eu perdi a saúde, terminei vendendo a boiada, tudo. Mas olha para você ver, hoje, se eu tivesse boi no pasto, eu não vendia boi carreiro, não, sabe? Você vê o serviço que o bicho dá e o amor que a gente tem por ele. Então, agora, hoje acontece isso aí, viu? Mas que a gente gosta. É coisa mais gostoso você gostar e ter, né? E o tempo que o senhor levava boi lá para Minas e ia buscar, às vezes já chegava a acontecer assim, chegava certinho a boiada lá, senhor? Chegava certo. Acontecia de ficar boi derribada, então, de ficar boi para trás. Daí a gente queria contar, a boiada, o trânsito era muito. Quando deu a festinha, contemos. Daí o velho ainda falou, estava 302 boi. Ei, faz um boi. Daí o companheiro falou, ô, o capataz falou, será que não errou a conta? Não, eu na idade que estou nunca errei conta de boi, 300, 400 boi. Mas, pode, o Lineu volta, passa o laço numa mula aí descansada e volta. Aconteceu isso. Daí eu peguei a mula, ensinei o cachorro embaixo, que é a salvação do peão é o cachorro. Daí virei, quando foi uma distância já encontrei um caminhão de turma. Daí ele disse, faz o boi. Eu digo, faz. Tá pertinho de onde fizeram o almoço. Nossa, foi o almoço, já era quase 3 horas da tarde. Daí cheguei, o boi estava comendo uma cana, assim. Mas quando ele viu o cavaleiro, o cachorro, ele já chacoalhou a cabeça e batia a mão. E de brabo. Daí pensei, eu não vou errar o laço, mas para maior de tudo, o que é prática? Eu vou passar aqui, o cachorro segura o boi, passei de 15 em cima, daí eu falei pro cachorro, olhou no focinho, chegou e juntou o boi. O boi deu um berro, suspendeu o cachorro lá em cima, o cachorro grudado no
focinho do boi e veio. Daí, o que aconteceu? Pus o laço com a mão. Digo, aí agora eu seguro é isso. Mas quando saí na estrada, eu tinha que parar para mim ver se vinha carro. Cheguei, virei do lado, os contrários, correndo, e o boi em cima. Daí o motorista, ô moço, cuidado, o boi é bravo, olha que jeito tá, querendo pegar a mula. Daí passei e daí, aconselhar, encoste na mangueira à beira da estrada e fique, porque o boi é bravo e o movimento é muito. Aí pega uma ladeira e os caminhoneiros sortam na banguela aí, é feia a coisa. Então, daí eu gostei, sortei a mula para pastar, deixei o boi com o laço na cabeça da mangueira. Daí, quando foi meia-noite, eu peguei, se ia a mula, peguei o boi para sair da estrada, eu na frente, o boi atrás. O boi tinha medo do cachorro, mas ô boi bravo, meu Deus. Eu sei que quando eu cheguei no ponto que estava posando os boiadeiros, daí estava posando, eles falaram, vamos tirar o laço do boi. Eu digo, olha, pode passar outro laço, porque o boi é brabo, o boi é feroz. Daí eu sorteamos ali, o boi estava assinalado a cabeça de laço, sabe? Daí cheguei, estava ensinando a comitiva já. Daí falaram para mim, patrão, vai almoçar agora a janta de ontem. Daí almoça. Daí cheguei lá, almocei tudo para a gente sair. Mas daí ainda falei pro capataz, vocês querem ver eu mesmo almoçar? Não ia ninguém encontrar? Nós conhecemos peão do Juca Miranda, cada um é por si. Então, a vida velha era O senhor teve que se virar sozinho. Tem que virar sozinho. Mas o patrão, o boi está assinalado a cabeça. Eu digo, tá. Quando ele sentava o peso para trás, o boi era teimoso. O pior de tudo que essa mula está com 4 anos, ninguém tinha laçado nela. Quando desatei o laço para mim pegar o boi escadeciou lá. Essa mala, quando abriu o laço, a mula já enguiou, já deu uns pulos, sabe? A gente dá uns gritos para não sair de cima dela. Mas hoje é o que dá é saudade, né? E os companheiros era tudo conhecido, que Tudo ficou, conhecido. ficava, sempre era o mesmo pessoal que É ia. o mesmo pessoal. Tinha um peão, chamava Zé Agape, até. Sacudido, foi o que adomou a tropa, sabe? Mas tinha peão também que chorava no caminho, sabe? Chegava aquele solão quente e viajava o dia inteiro, chorava. Digo, e a vida é essa, não? E como que o senhor, sobre a família, saudade da família, como é que o senhor ficava tantos dias fora? Saudade da família, não? Meu velho era aquele tipo antigo, não tem que telefonar nada e coisas. Agora vem, pensa que já está doente, que morreu, não pode. Mas teve peão nosso de fazer cirurgia da tênis e sofreu, fez a cirurgia lá em Minas, não chegar lá. Daí que ele fez, daí eu de carro, sabe? Mas era um tempo bonito. É isso aí, Tornel. Hoje, para você viajar, a montar cavalo, já muda, a gente não aguenta, não. Hoje é tudo transporte, hoje é ônibus, hoje é van, hoje é perua. Pega um carro, você vê daqui, pouco tá lá em São Paulo. Ar-condicionado, hoje antigamente não era fácil, não. Não era fácil o negócio. E